Olá, professor, professora. Hoje você vai conhecer um pouco o livro A Nuvem. Mas antes de te contar sobre esse livro, deixa eu me apresentar. Afinal de contas, vale te dizer que essa é uma conversa de professor para professor. Eu sou a Malu Carvalho, graduada em Fonoaudiologia e em Pedagogia. Atuo na área da educação há mais de 15 anos, com experiência em alfabetização e mediação de leitura. Busquei me especializar em livro, leitura e literatura para a infância. E hoje atuo como professora e formadora de professores. Desde 2015, desenvolvi um espaço de formação para famílias e profissionais interessados na mediação de leitura e formação de leitores. Hoje falarei para você sobre o livro A Nuvem, dos autores Diane Mazzoni e Bruno Grossi BG. Diane Mazzoni foi quem escreveu essa história. É uma autora brasileira nascida em Minas Gerais. Diane é jornalista e escritora e se encanta muito com o universo das crianças e gosta de trazer para seus trabalhos aspectos que envolvam comunicação, arte e cultura. O Bruno Grossi BG é autor das ilustrações. Bruno é um artista visual, ilustrador e escritor brasileiro, formado em comunicação e pós-graduado em processos criativos em palavra e imagem. Possui experiência artística em diversas técnicas que permeiam desde a aquarela até criações audiovisuais, passando pela xilogravura e pintura. Já ilustrou diversas obras e pela editora Miolo Mole escreveu e ilustrou As Aventuras de Ralph e Carlos. Agora, deixa eu te contar um pouquinho sobre A Nuvem. Me diz uma coisa, você já se pegou observando nuvens no céu? Já brincou de imaginar diferentes imagens? Já se perdeu nos pensamentos porque estava com a cabeça nas nuvens? Esse livro nos traz um poema que convida o leitor a aguçar a sua percepção sobre as nuvens. Nessa narrativa, o leitor é o personagem que se percebe um viajante da própria imaginação, pois a cada página descobre uma possibilidade de viajar, de imaginar, em que uma nuvem pode se transformar. Um delicioso convite para manter a cabeça nas nuvens. O encontro com o imaginário é uma das coisas mais belas que esse livro pode proporcionar aos leitores. É fundamental garantir o espaço para o imaginário no cotidiano escolar. A imaginação se refere à capacidade que todos nós possuímos para criar e inventar. A literatura é um lugar no qual podemos ir ao encontro do imaginário. Vygotsky afirma que a imaginação não é somente reprodutora de imagens já vivenciadas, ela é constituída a partir dessas imagens. Quando os professores possibilitam essa inserção no universo imaginativo, as oportunidades pedagógicas podem ganhar um significado maior. Além de proporcionar um mergulho no mundo imaginário, a obra é capaz de sensibilizar o leitor no que se refere ao olhar poético, pois possibilita atentar para o fato de que a poesia não se encerra na palavra ou no texto verbal, mas em uma série de coisas ou ações que nos rodeiam, mas nem sempre nos damos conta. Por exemplo, apreciar as nuvens no céu. A temática da imaginação, aguçada por meio da curiosidade, deve ser uma boa pedida para motivar os alunos a lerem essa história. Imagine as infinitas possibilidades que as crianças podem tecer quando você apresenta um livro que não traz na capa o seu título e as convida a ler as imagens. Como você já pôde observar, a capa não apresenta o título da história, mas oferece ao leitor pistas para que ele possa criar suas hipóteses. É possível questionar as crianças sobre as possibilidades do enredo. Aguçar o interesse das crianças a partir da leitura da capa e da falta do título é possibilitar o desenvolvimento da estratégia de leitura que chamamos de antecipação. Diante das possibilidades que surgirem, você pode dar continuidade às hipóteses lendo a sinopse da quarta capa, ainda sem revelar o título. Esse momento de pré-leitura pode ser muito potente. Mais adiante falarei um pouco mais sobre isso. Perceba que, mesmo sem emprestar a sua voz para a narrativa, ainda sem nem abrir o livro, apenas mostrando a capa, você já realizou até aqui um trabalho de leitura. Uma oportunidade que evidencia que a leitura não se reduz à decifração do código de escrita. Tenho certeza que mesmo antes de você dar voz às palavras que as páginas carregam, as crianças já terão compartilhado leituras interessantíssimas. Esse momento é fundamental, pois quanto mais informações as crianças possuem sobre o desafio que elas precisam resolver, maior é a chance delas terem sucesso.
Sendo assim, quanto mais você possibilitar o desenvolvimento das estratégias de leitura, maior e mais potente será a experiência leitora que os alunos vivenciarão. Agora que já falamos sobre algumas ideias que podem motivar os alunos a terem vontade de mergulhar nessa história, vamos falar sobre a nuvem e o seu enquadramento no segmento nos anos iniciais. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, propõe que as crianças vivam o desenvolvimento da oralidade e dos processos de percepção, compreensão, representação do mundo. Esses são elementos importantes para a apropriação do sistema de escrita alfabética e de outros sistemas de representação que envolvem outras áreas do conhecimento. Quando a construção de conhecimentos é planejada e proposta de modo que abrace os interesses das crianças, aumentamos o protagonismo dos alunos, uma proposta que a BNCC nos traz. Afinal, quando esses interesses são levados em conta, é possível ampliar a compreensão, mobilizar as operações cognitivas para aprender o mundo, expressar-se sobre ele e como atuar nele. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a BNCC valoriza situações lúdicas de aprendizagem. As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organiza em torno dos interesses manifestos pelas crianças e suas vivências. A BNCC apresenta as competências específicas de linguagem para o ensino fundamental. Com o que eu já te falei sobre essa obra, é possível perceber que ela contribui para o desenvolvimento da compreensão da linguagem como construção humana, pois valoriza formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais. Contribui para o desenvolvimento de diversas práticas de linguagem, pois é possível pensar para essa obra abordagens artísticas, corporais e linguísticas. Também proporciona o desenvolvimento do uso de diversas linguagens. Lembra como o momento da pré-leitura pode ser um momento muito rico, sem nem você ter aberto o livro? Isso se deve às outras linguagens que a obra traz. Isso só para citar algumas competências. Por meio de uma boa mediação, a nuvem favorece o desenvolvimento do pensamento criativo e lógico, pois permite a construção e o fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, argumentar e interagir com diversas produções culturais. Vamos conversar um pouquinho sobre alguns elementos dessa obra. O texto verbal da obra A Nuvem se organiza por meio de versos rimados que apresentam um universo lúdico, uma perspectiva poética sobre as nuvens e a imaginação. As rimas, características do poema, costumam interessar aos alunos dos anos iniciais. A autora propõe aqui um jogo de palavras que estimula a imaginação e favorece diversas interpretações. Olha esse trechinho da obra. Essa coisa muda toda hora. Agora, mais parece um camaleão. Ai, 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 que confusão! Observe como a escolha do bicho camaleão permite a brincadeira com a rima e a ultrapassa, vai além. A nuvem possui uma natureza de camaleão. Pense no efeito de sentido que isso traz para o leitor. Não seria o mesmo se a autora utilizasse leão. Rimaria com a palavra confusão, mas possibilitaria uma leitura diferente. Como você sabe, a BNCC é baseada no desenvolvimento de competências e habilidades. É organizada por áreas do conhecimento. Cada área, por sua vez, contém os componentes curriculares que são divididos em unidades temáticas. Cada uma dessas unidades apresenta um conjunto de objetos do conhecimento. Os conteúdos a serem trabalhados e que, se forem trabalhados de maneira propícia, levarão ao desenvolvimento das habilidades específicas de um determinado ano. Uma vez desenvolvidas essas habilidades, atingimos as competências propostas pela BNCC. É importante lembrar que, ao mediar a obra na sala de aula, você, professor, seja uma ponte que contribua para o processo de compreensão e conexão do aluno com a obra. A nuvem abraça vários campos e habilidades da BNCC. Nos anos iniciais em língua portuguesa, algo inerente a todos os campos de atuação são os protocolos de leitura e as convenções do sistema alfabético de escrita.
O professor, enquanto modelo, oferta pistas sobre esses protocolos e convenções, pois diante dos alunos, lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. É o professor quem convida o aluno a refletir sobre a relação entre fala e escrita, uma vez que permite associar a marca gráfica com seus fonemas, permitindo uma reflexão que, reiterada pela escrita, aliada a um conjunto de variadas ações, auxilia no processo de uso convencional das letras. Evidenciei aqui algumas possibilidades de trabalho para a nuvem, mas é possível estabelecer relações com outras áreas, uma vez que é um livro potente para incentivar o campo de práticas de estudo e pesquisa, voltado para ciências, por exemplo. A obra permite essa ponte, mas não deve servir para isso. Ao trazer a obra literária para uma sala de aula, precisamos atentar para a mediação de leitura que envolve 3 momentos: a pré-leitura, a leitura e o pós-leitura. Por essa razão, agora falarei para você sobre as possibilidades de mediação. A elaboração dessa minha fala segue apoiada na BNCC. Na pré-leitura, trazemos possibilidades que aproximem os leitores da obra de modo que gere alguma sensibilização. E por que isso? Justamente para que a recepção da leitura ganhe maior significado. O segundo momento é a leitura em si, que pode ser realizada de diferentes maneiras, a depender do objetivo que você tem. Pode ser realizada em sala, pelo professor, ou de modo mais autônomo. Alternar as dinâmicas de leitura possibilita diferentes ações de leitura, diferentes desafios, além de manter o interesse pelo texto. O terceiro momento, o pós-leitura, também faz parte da mediação e é dos mais cruciais, pois pedem propostas que permitam uma compreensão maior da obra, um aprofundamento. Aqui é importante não didatizar a obra, não trazer um caráter utilitarista. O que eu quero dizer com isso? Como já mencionei anteriormente, é preciso lembrar que a obra não foi pensada para ensinar determinado conteúdo. Ela pode nos apontar caminhos e possibilidades para refletir sobre várias coisas que você, professor, de acordo com as leituras que o seu grupo realizou dessa obra, pensará sobre o que é mais interessante focar. Mas vamos para a parte prática. No momento da pré-leitura de A Nuvem, o que é possível fazer? Mesmo antes de mostrar o livro, que tal provocar as crianças perguntando o que elas observam ou imaginam quando contemplam o céu? Que tal convidá-las a fazer isso em um momento da rotina e então retomar a experiência ao apresentar o livro? Com uma experiência dessas, já ajudamos as crianças a desenvolverem antecipações de leitura por meio de experiências que foram vivenciadas. Ainda no momento de pré-leitura, pode-se apresentar a capa, instigar as crianças a inferir qual título. Depois de algumas tentativas, mostrar a contracapa, ler a sinopse e convidá-las a antecipar o enredo. Que história será que conta um livro que na capa traz ilustrações, mas não traz o título? Por que será que escolheram não colocar o título? O que você sabe sobre as nuvens? O que será que fala sobre as nuvens? O que será que acontece com as nuvens aqui nessa história? Questionar as crianças sobre outras obras que elas conheçam, que não possuem o título na capa. É possível, em outro momento, trazer outra obra com essa característica e remeter à experiência vivida na leitura de A Nuvem. Ler a sinopse também é uma forma de investir ainda mais na antecipação, mas também na estratégia de verificação, pois a leitura desse paratexto ajudará as crianças a reorganizarem ou confirmarem suas hipóteses. Com isso, nós possibilitamos o trabalho com a estratégia de antecipação e já aguçamos a curiosidade e o interesse pela obra. No segundo momento da mediação, a leitura, vale lembrar que você precisa conhecer a obra previamente, preparar essa leitura. Você poderá chamar a atenção do aluno para as rimas, instigá-los a inferir sobre as próximas transformações pelas quais as nuvens passarão na narrativa. Na folha de rosto, existe uma mudança dos traços. O que é possível inferir com isso? A direção do vento, talvez? Uma forma dos autores mostrarem a movimentação pelas quais as nuvens passam? Na continuação, o céu ganha outras cores. É possível inferir que isso indica a passagem do tempo? Uma forma de marcar que o céu tem diferentes colorações no período da manhã, tarde e noite? Claro que aqui eu trouxe as minhas possibilidades enquanto leitora,
mas talvez as minhas possibilidades tenham ampliado as suas. Convidar os alunos a fazerem essas relações faz parte do seu papel como mediador. Na terceira etapa da mediação, pós-leitura, você pode tecer momentos preciosos no que se refere à experiência leitora. Abra espaço para uma boa conversa. Isso pressupõe a escuta. Não foque em garantir a sua compreensão dessa narrativa. Deixe que as crianças falem como foi a leitura para elas, que estabeleçam relação com outras experiências vividas. Fale das relações que você estabeleceu para que elas tragam as leituras que estabeleceram. Isso lhe dará pistas sobre futuros caminhos com essa obra. Eu lhe darei aqui alguns caminhos, mas fique atento para descobrir outros por meio da leitura que o seu grupo realiza. Vale retomar trechos que provocaram alguma sensação, como riso, alegria ou mesmo a tristeza. Enquanto leitora, eu destacaria o trecho que diz: "Essa coisa muda toda hora, agora mais parece um camaleão. Ai, 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 que confusão!" Eu compartilharia com os leitores que esse trecho me chama a atenção por conta do jogo que a autora faz com as palavras para se remeter à questão do quanto o formato das nuvens muda. Que a mudança é algo que às vezes me deixa confusa, receosa. E se você quiser extrapolar as possibilidades, que tal incentivar o imaginário e a capacidade de fabular por meio de uma relação entre a leitura literária e o cinema? A animação, a Cloud Lesson, oferta uma perspectiva muito poética sobre como são feitas as nuvens. Se você quiser ler com seu grupo outro livro que a capa não traz o título, fica a dica da obra Era Uma Vez Uma Casa, um livro ilustrado com uma narrativa circular com muitas possibilidades de exploração. Enfim, que essa experiência literária possa inspirar muitas outras. Bom trabalho, professor!